Vamos começar a tratar de condições socioeconômicas e percepção de desigualdades. Para tanto, vamos considerar que nós tenhamos dois países, país A e país B, sendo que um e outro possuem, no cômputo geral, as mesmas condições sociais e econômicas. País A e país B têm condições socioeconômicas semelhantes. Ocorre que, vamos supor também que no país A nós temos três grupos sociais, ele é composto de três grupos sociais, cujas características sociais e econômicas são distintas entre si. Ao passo que no país B nós temos três grupos sociais com condições socioeconômicas homogêneas, semelhantes entre elas, ou entre esses grupos. Vamos supor também que no país A, cada grupo social possui um nível, um patamar, um padrão de criminalidade distinto um do outro. O grupo 1 com uma criminalidade em certo patamar, o grupo 2 com um patamar um pouco abaixo, ao passo que o grupo 3 tem um patamar, um nível de criminalidade mais alto. Já no país B, tanto o grupo 1, 2 e 3 têm o mesmo perfil de criminalidade, o mesmo padrão de criminalidade, o mesmo índice de criminalidade, vamos supor. Pois bem, vamos considerar que nós realizaremos nesses três grupos do país A e nos três grupos do país B melhorias socioeconômicas tais como educação, emprego, saneamento básico, etc. As melhorias são semelhantes para o país A e para o país B. Bom, vamos supor que, em razão das diferenças, as características específicas de cada um desses grupos, os efeitos das melhorias socioeconômicas que nós realizarmos nesses grupos, ou no país A, tenha ocasionado uma redução da criminalidade no grupo 1. Vamos supor que também tenha acontecido no grupo 2 uma redução da criminalidade. Mas vamos supor que, em razão das características do grupo social 3, as melhorias socioeconômicas realizadas no país A não tinham surtido um efeito nesse grupo e a criminalidade nele tenha permanecido elevada ou eventualmente tenha até observado uma certa elevação. As mesmas melhorias socioeconômicas realizadas no país B, sobre os grupos 1, 2 e 3, vamos supor que essas melhorias tenham proporcionado uma redução semelhante nos três grupos, uma redução da criminalidade. Então, vejamos, para países com mesmas condições socioeconômicas, no âmbito geral, a realização de melhorias socioeconômicas semelhantes para um e para outro ocasionaram reduções ou até mesmo elevação do nível de criminalidade no país A. Ao passo que, no país B, em razão da homogeneidade dos grupos sociais, o comportamento da criminalidade no país B foi de uma redução da criminalidade. De tal forma que, para países com semelhantes condições socioeconômicas e melhorias também socioeconômicas semelhantes aplicadas em um e outro, nós chegaremos a resultados diferentes, especialmente no que diz respeito à criminalidade. A criminalidade, então, responderá diferentemente de um ou em outro, em razão das diferenças, seja em razão pelo fato de ser heterogêneo, a estrutura heterogênea dos grupos sociais que compõem o país A, na comparação com o país B. Então é interessante observar que a estrutura, digamos assim, das condições socioeconômicas dentro do país, ela pode levar a resultados diferentes. Se o país tiver uma estrutura socioeconômica heterogênea, o que nós vamos encontrar em termos de criminalidade é um tipo ou um certo padrão. Se nós tomarmos um país com as mesmas condições socioeconômicas, mas com uma distribuição mais homogênea, os reflexos em termos de criminalidade serão também diferentes em relação àquele primeiro país com as condições heterogêneas.
Mas é importante também observar que mesmo em países que têm a estrutura de homogeneidade de condições socioeconômicas, se nós tomarmos índices como o IDH ou índice de complexidade econômica, nós também observaremos que existem inconsistências em pesquisas ou entre resultados de pesquisas que avaliam IDH e ICE versus criminalidade. Ou seja, mesmo países homogêneos, se nós pegarmos a criminalidade, o IDH ou o índice de complexidade econômica, para determinado país, um país A, que tenha determinado IDH ou ICE, suponhamos que a criminalidade, o nível de criminalidade esteja nesse patamar. Ocorre que pesquisas também demonstram que se você pegar um país B com o mesmo IDH e com o mesmo índice de complexidade econômica, não haverá necessariamente o mesmo padrão, o mesmo patamar de criminalidade. Ela poderá estar em outro ponto. E isso acontece em todo o espectro de IDH ou de ICE. Quer dizer, você encontrará pontos ou uma discordância, uma inconsistência nesses resultados. Enfim, estamos avançando um pouco mais. A gente partiu de um país que tinha condições socioeconômicas heterogêneas, observamos que a resposta em termos de criminalidade é diferente na comparação com um país com uma homogeneidade de condições socioeconômicas, e avançamos um pouco mais, mesmo nos países com condições socioeconômicas homogêneas, se nós tomarmos o dado econômico, alguns dados econômicos, e compararmos entre países com as mesmas ou com a mesma estrutura de distribuição dessas condições socioeconômicas, nós encontraremos resultados também que são inconsistentes entre si em termos de criminalidade. Então nós partimos de países heterogêneos, ou com condições, ou estrutura de condições socioeconômicas que nós chamamos de heterogêneas, para um país, ou para países com condições socioeconômicas de estrutura homogênea. Percebemos que mesmo para esses países não há, para países com o mesmo padrão homogêneo de condições socioeconômicas, não há uma correspondência, uma associação com a criminalidade. Ela pode variar para o mesmo valores de condições socioeconômicas, nós vamos ter índices ou perfis de criminalidade distintos. Portanto, diante dessa constatação, nós podemos tentar avançar um pouco mais. Já que os índices socioeconômicos não demonstram essa associação forte com a criminalidade, quem sabe, então, a desigualdade de condições socioeconômicas pode ser um caminho para a compreensão, pode ser um indicativo de uma associação forte com criminalidade. Este vai ser o nosso próximo passo.